cansado de ver todo mundo viajando e você ficando em casa? Pois eu estou aqui para te falar que se você entender de estratégia de milhas, você vai poder viajar muito e muito mais barato. Mas tem um monte de gente que fala assim: ah, mas não tem passagens com milhas em alta temporada. Para eu viajar com milhas, eu tenho que escolher o que tem, o que sobra em qualquer data horrível. E eu tô aqui justamente hoje para te mostrar que isso não é verdade. E você fica até o final que eu vou te dar exemplos práticos, vou te mostrar aqui na tela passagens que eu consegui para alta temporada com emissão de milhas. O meu nome é Alessandra e eu estou aqui justamente para te ajudar a realizar seus sonhos e você viajar com muito mais economia. E nesse vídeo eu vou te dar 5 preciosas dicas de como você faz para achar essas passagens de alta temporada. Então bora pro vídeo. Antes de eu te dar 5 dicas, deixa eu só te explicar que, assim, foram momentos diferentes que eu fiz essa busca. Se você entrar hoje, provavelmente você não vai encontrar no mesmo valor. Então, é por isso que você precisa seguir todas essas dicas para você conseguir achar passagens como essa. Eu não comprei todas essas, obviamente, mas eu fui fazendo buscas e fui guardando os prints para mostrar para vocês. Mas tem uma no final que eu comprei muito barato, que você vai se surpreender. E aí, fica comigo até o final. Dica número 1. Monte uma lista dos lugares que você sonha, que você deseja conhecer e pesquise sobre aqueles locais. Quais são as melhores épocas do ano para você ir ou até melhor, quais são as épocas do ano para você não ir? Porque não adianta nada comprar uma passagem barata e chegar lá e passar nervoso, comprar um lugar de praia e tá chovendo ou está muito frio, então você precisa pesquisar sobre o local antes. E também tem as datas que você tem férias, né? Às vezes você também pode selecionar lá emendas de feriados, então tem uma listinha com a disponibilidade que você tem e os locais que você sonha em conhecer. Já conversa com a família, já vai montando isso daí, porque as passagens elas te acham, mas você também tem que ter em mente o que você sonha para você fazer a busca. Então, de repente você tem vontade, um desejo de ir lá pro Nordeste, só que às vezes vai aparecer primeiro uma passagem lá para Buenos Aires irresistível. Então você de repente vai primeiro para Buenos Aires para depois ir para o Nordeste. Então essa lista vai te ajudar a você ir lá realizando esses sonhos e fazendo essas buscas, obviamente. Dica número 2. Pesquise sempre com bastante antecedência. Por quê? Porque as companhias aéreas, logo que elas abrem aquelas rotas, aqueles voos, eles podem estar muito mais baratos. À medida que vai chegando próximo, pode acontecer sim promoções, mas a tendência é que os preços aumentem. E no começo, como eles não têm muita gente ainda naquele voo, então os preços podem estar bem mais baratos, tá? Então, em média, você tem que... Lógico, você não precisa comprar com muita antecedência, tipo um ano, porque vai ter média em menos de um ano ali, você consegue pesquisar passagens. De uns 10 meses, assim, você consegue pesquisar os 10 meses pra frente, mais ou menos. Mas... você não significa que você vai comprar, mas já começa a pesquisar para você ter ideia dos preços e da oscilação. E assim você vai pegando a malícia e você vai entender se aquela passagem tá barata. Baseado em quê? Nas buscas que você já fez. Então vai anotando para você saber. Então, por exemplo, eu quero ir para Fernando de Noronha. Quanto está custando na minha busca hoje para eu ir para em julho de 2023? Tá custando X. Semana que vem eu pesquisei de novo, tá custando Y. Esse Y às vezes está muito mais barato do que o X. Aí na outra semana tá Z. Esse Z pode estar muito mais barato que o X e o Y. Então você vai ter que ir anotando para você ter ideia de quantos 1000 pontos você precisa para fazer aquela viagem, aquela rota, certo? Dica número 3. É muito importante que você estude também as rotas, para você entender qual rota é melhor por qual companhia aérea. Porque assim você pode focar em acumular os pontos naquela companhia aérea. Então vamos lá. Suponha que você quer ir para Fernando de Noronha. Então, qual que é a melhor companhia aérea para ir para Fernando de Noronha? Às vezes tem voo direto na Azul, mas, exemplo, na Latam pode não ter. Aí na Azul e na Smiles tem. Aí nenhuma é mais barato, na outra é mais caro. Então, sempre que eu fizer as buscas, até porque essas tabelas são dinâmicas, tá, gente? Então, quando você faz as buscas, elas vão mudando de valores e tem época que tem promoções. Então, você tem que estar muito antenado. E aí você vai pesquisando as rotas para você começar a entender, porque assim você vai. Pode ser que tenha um destino que você queira, que tem dois lugares que emitem com valores parecidos, mas às vezes não, às vezes a diferença é muito alta. Então já começa a pesquisar, né? Você monta, por exemplo, no Excel uma coluna do que você, lugar que você quer, pesquisa na Azul, na Latam e na Smiles, que são os programas nacionais mais comuns de ser utilizados. Dica número 4 e a mais importante de todas. Potencialize as suas milhas. O que é isso, potencializar suas milhas? Então, existem 2 maneiras extremamente importantes que você não pode deixar de fazer. A primeira delas é
Foque em ganhar pontos de graça, muitos pontos e milhas de graça. Como que você vai fazer isso? Aqui no meu canal tem um monte de vídeo ensinando a fazer tudo isso. Então aqui na descrição eu vou deixar os vídeos para você assistir no final desse vídeo. Você não deixe de acompanhar as novidades. Se você não for inscrito, se inscreva urgente, senão você vai perder essa chance de viajar muito barato. Às vezes até de graça. E eu acho que eu até mereço o seu like por causa disso, de tantas dicas que eu estou dando nesse vídeo preciosas. Então, como que você vai potencializar essas milhas? Você vai fazer essas compras online que te dão um monte, uma avalanche de milha. Você vai, por exemplo, alugar hotel pelo link de parceiros que vai te dar um monte de ponto. Você vai comprar voucher de Uber que também vai te dar um monte de pontos. Enfim, você tem um monte de possibilidades. Você pode comprar cruzeiro e ganhar um monte de ponto. Tem vídeo aqui no canal também ensinando isso. Existem inúmeras formas de acumular milhas de graça. Mas a dica número 2, né, o tipo número 2 de potencializar é a transferência bonificada que ocorre também do seu cartão. Então, vamos imaginar que você tem um cartão PDA do Pão de Açúcar. E aí, existem momentos que vai haver a transferência bonificada lá para Smiles, por exemplo, ou lá para Azul, ou lá para Latam. Então, você tem que ficar de olho nisso, porque se você tem 20 mil pontos ali acumulado, e se você pegar uma transferência bonificada de 100%, você vai transferir 40 mil pontos, entendeu? Esse é o poder das milhas. Se você tiver uma opção de transferir com só 50, aí você vai virar, de 20 vai virar 30, então é melhor virar 40. Nem sempre tem promoções com 100%, tá? Então, você tem que ficar de olho acompanhando todo esse mercado. Aí, isso está diretamente relacionado às dicas que eu já dei, porque você tem que ter uma estratégia de que lugar você vai transferir os seus pontos que você acumula. Então, é legal você entender, já ter essa dinâmica, anotar todas essas dicas que eu falei, para você conseguir justamente focar e acumular no programa certo. Então, quando tiver transferência bonificada, você transfere para o lugar também. Porque não esqueça que milhas é investimento. Você também pode ter um monte de milha acumulada em vários programas. Só que isso pode fazer com que demore para você ter um volume razoável de milhas para emitir uma passagem. Então, às vezes, você, se for iniciante, é legal você focar em um programa, ao invés de focar em 2 ou mais, entendeu? E agora, dica número 5. Na verdade, não é uma dica, é agora que eu vou mostrar pra vocês os exemplos de passagens que eu pesquisei em alta temporada, que era com um valor muito baixo de pontos, que representava uma economia de aproximadamente 100% na passagem. Então, em média, você vai ver que os valores que eu vou mostrar pra vocês, ele emite uma passagem pra... Se você emitir para 2 pessoas, você vai estar praticamente indo de graça, porque o valor fica metade por cento do que um valor pago em dinheiro. E isso calculando se as milhas fossem compradas num valor médio de mercado a R$17,50, porque você também pode comprar milhas, né? Mas muitas vezes elas vêm de graça, ou vêm do cartão, ou vêm de compra bonificada. Então, nem sempre você vai comprar as milhas. Mas para deixar um cálculo mais fácil, mais aproximado e para cima do que para baixo, eu vou calcular como se fosse R$17,50 a média aí das milhas, para ter uma conversão em valores para vocês conseguirem entender. Então, vamos agora aos exemplos. Smiles, voo para Montevidéu. Em dezembro de 2022, alta temporada, 19 mil pontos o trecho. Em janeiro, 21 mil pontos o trecho. Fernando de Noronha pela Smile. Para julho de 2023, altíssima temporada, eu achei 113 mil milhas para 2 pessoas os 4 trechos. Ou seja, ida e volta, 2 pessoas, 113 mil milhas. Convertendo, como eu disse para vocês, é R$17,50, ainda tem taxas que tem que pagar também. Deu uma média de R$2.000. Só que essa passagem comprada no dinheiro para 2 pessoas dava equivalente a R$7.000. Então, vejam a economia gigantesca que representava essa passagem. São Luís Maranhão, pela Smiles, julho de 2023, altíssima temporada também, aproximadamente 110 mil pontos o casal. Ou seja, os 4 trechos, ida e volta para cada um, que dá 4 trechos. Isso é equivalente a mais ou menos R$2.100, porque tem a taxa de embarque, né? Só que se fosse comprar essa passagem no dinheiro, dava aproximadamente para os 2, 4.200. Ou seja, como eu disse para vocês, ia praticamente viajar de graça com estratégia de milha. Gente, isso é o máximo. Buenos Aires pela Smile, julho de 2023, de novo alta temporada. Estava, em média, para 2 pessoas, ida e volta, 43 mil milhas. Mas a taxa estava um pouco alta, né? Que tem taxa de embarque, tem os voos que a taxa é mais alta, dependendo da parceria aí da companhia aérea. Então, dava mais ou menos R$1.700 essas 2 pessoas. Só que na Decolar, pesquisando essa mesma passagem, estava dando R$3.900. Ou seja, mais que o dobro, de novo. E agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um voo que eu comprei para mim, para Vitória, Espírito Santo, Latam, janeiro, que também é alta temporada, verão.
área de praia, por 6,2K o trecho. Então, gente, olha aqui na tela que eu vou colocar pra vocês as contas, com o valor lá em cima, só que as milhas eu fiz num valor menor, eu não paguei exatamente isso, eu paguei menos, teve milhas que eu consegui de graça. Então, como eu disse, eu tô jogando lá em cima só pra vocês verem que eu não estou fazendo ilusões aí pra deixar o povo iludido. Então, esse é o valor bem acessível que todo mundo conseguiria fazer, basicamente, tá? Então, 6,2 o trecho, são 4 trechos, né? Porque é ida e volta para cada pessoa, são, né, 4 trechos. 6,2. Gente, olha que maravilha, eu economizei, saiu de graça, porque olha aqui na tela comparado ao preço que estava em reais e ao preço que estava em milhas. Está viajando de graça. E, gente, esse é realmente o fantástico mundo das milhas e suas maravilhas. E eu acho que eu mereço um like de vocês por ter trazido todo esse conteúdo rico e precioso pra vocês, não é mesmo? Então, se você gostou, já compartilha com algum amigo e ajuda o canal a crescer e ajudar mais um monte de gente a realizar seus sonhos e viajar por esse mundão de meu Deus. Por hoje é só, até o próximo vídeo.